Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje nós iremos estar falando sobre o REC 11, um dos principais fundos de papéis que tem mais de 10 anos da bolsa e um fundo bem seguro, né? Que acabou sendo aí impactado aí nos últimos meses porque ele distribuiu um belo dividendo extraordinário, como nós podemos observar aqui neste gráfico, né? No mês de maio do ano passado, ele distribuiu R$ 1 e no mês de maio agora de 2024 ele distribuiu R$ 1,29, o que fez as cotas dele subirem bastante, mas quando foi agora no mês de junho, né, o dividendo dele caiu para 76 centavos, quando comparado ao dividendo do ano passado, que foi de R$ 1,22. Então, diante desta queda, quando o dividendo vem extraordinário, a cotação ela sobe muito, e quando no mês seguinte esse dividendo volta para os patamares normais, né, os patamares saudáveis que o fundo imobiliário deve ter, o mercado evidentemente reage a essa queda e, como nós podemos observar, ele tinha batido a máxima de R$ 89,48 e ele acabou despencando, né, diante deste novo dividendo que ele acabou de disponibilizar. E isso acontece por quê? Porque o segmento de fundos imobiliários ele é dominado principalmente por investidores CPF, ou seja, investidores nas pessoas físicas. Então, como essas pessoas têm um volume de dinheiro bem menor, eles acabam girando muito as suas carteiras, ou seja, se você traz um dividendo maior, ele acaba subindo muito a cota. Entretanto, se o dividendo no mês seguinte ele cai, evidentemente que todo mundo corre lá e vende as suas cotas. E isso é interessante porque, se nós descermos aqui, o REC 11, como ele tem mais de 10 anos na bolsa, ele está em muitas carteiras de fundos imobiliários, como nós podemos observar aqui, ó. SNFF11, né, ou seja, o fundo da Suno, tem o REC 11, o KISO 11, o BBFF 11, o FLCR 11, ou seja, uma grande diversidade de fundos imobiliários que ele possui o REC 11 na sua carteira. Então, diante da queda do dividendo, é bem mais difícil um fundo, por exemplo, o caso o fundo da Suno, que tem mais de 190 mil cotas, vender estas cotas diante da queda de um dividendo. Então, ele acaba permanecendo. Já as pessoas físicas, diante da queda, imediatamente eles vendem, o que gera aí uma pressão de baixa, né? E se ele continuar caindo desta forma, abrirá possivelmente uma possibilidade de nós aportarmos nele. Por quê? Se nós olharmos nos últimos 6 meses, ele voltou aí aos patamares do início do ano, né? Diante desta queda do dividendo, ele voltou aí aos patamares do começo do ano, e se nós voltarmos, ele voltou ali aos patamares do final de 2023. Se nós olharmos os últimos um ano, não, né? Porque que nós vamos perceber que os fundos estavam bastante descontados, principalmente o REC 11, que ele é um fundo indexado à inflação na sua maioria, embora tenha uma carteira de CDI, e ele estava bem descontado aqui na casa de R$ 82, né? De forma que, por exemplo, quando eu montei posição nele, eu conseguia um dividendo de quase 14%. E eu estou de olho aqui, se ele voltar de novo a passear na casa dos R$ 82, provavelmente eu vou estar aportando nele. E por que que eu vou aportar nele? Porque ele é aquele fundo muito bom. Ou seja, é aquele fundo que tem uma carteira bem diversificada. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Tá aqui, vou até dar um zoom aqui, que é para vocês verem a carteira do REC 11. Ou seja, eu acredito que o REC 11 ele é um dos fundos imobiliários que tem a sua carteira mais pulverizada. Só em quantidade de CRI, quando nós olhamos, ele tem aí mais de, deixa eu pegar aqui embaixo, faz o tempo que eu não leio, 103 CRIs, né? Ele tem mais de 103 CRIs na carteira.
somente tem um fundo que consegue bater ele, que é o IRDM11. Só que o IRDM11 ele vive uma crise porque ele fez algo que o REC11 não fez, né? Porque o IRDM11 ele pulverizou a sua carteira de fundos imobiliários. E ao pulverizar a sua carteira de fundos imobiliários, ele pegou Tordesilha, ele pegou Deva, ele pegou HCTR, o que derrubou o seu dividendo devido à sua carteira de fundos imobiliários. Não é a sua carteira de CRI que prejudicou o IRDM11, foi a sua carteira de fundos imobiliários que arrebentou o rendimento ali do IRDM11. Já o REC11 não, ele conseguiu se preservar, porque ele pulverizou os CRIs dele, reduzindo aí muito a chance de ter prejuízo, por quê? Porque a exposição dele de 0,5% na sua carteira de CRI, ou seja, tem 103 CRI, ou seja, tem que dar um bucho muito grande para a carteira de CRI do REC11 ser afetada. E se nós olharmos a carteira de FI, ele não pulverizou, de forma que ele só tem somente 4 fundos imobiliários. SIMCI 11, que é da Suno, Valora CRI Infra, que é de infraestrutura, né? Então você tem uma taxa de IPCA bem mais alta, Porto Seguro, né, que é seguradora, e VRTM. Então, ele tem somente esses 4 fundos imobiliários, ou seja, ele não pulverizou. E, além disso, ele possui algo que fundos de papéis bons têm, como o NXRF11 também possui isso, que é um imóvel, né? Ele possui o Morumbi Plaza, ou seja, ele tem um imóvel, ou seja, tem uma porcentagem do seu portfólio que é tijolo. Então, isso dá uma segurança muito grande para um investidor estar investindo no REC11, porque ele tem uma carteira bem pulverizada, todos os seus CRIs, você pode ler aqui as informações com relação a todos esses CRIs, se tem algum tipo de inadimplência, se tem algum tipo de taxa, e não, como nós podemos ver, ele está super saudável, certo? E se nós olharmos os indexadores, né, desta carteira que ele tem, nós vamos perceber que o IGPM dele é IGPM mais 7,43 ao ano, né? O IPCA dele é IPCA mais 8,2, ou seja, não é aquele IPCA high yield de 10, mas também não é aquele IPCA muito high grade, que é ali de 7 ou 6,5, que é ali muito comparado com os títulos públicos, ele é intermediário, ele tem uma taxa de retorno de 11,64, lembrando que aqui é isento de impostos, ou seja, muito bom. Ele tem um prefixado de 12,50, se nós considerarmos agora que a taxa Selic está 10,25, ele tem um prefixado de 12,50. Se ele for vender ao mercado, ele consegue um bom retorno. E a pequena porcentagem que ele tem de CDI é CDI mais 4,16, ou seja, um excelente retorno. Então, muitos investidores correram aí para vender as suas cotas de REC11, né? Porque o dividendo acabou vindo menor, mas eu estou de olho nele, né? Está na casa aí de R$ 85,93. Eu vou esperar, porque provavelmente até o final do mês vai ter muita gente vendendo, porque a queda dele aqui foi muito intensa, então vai ter muita gente vendendo. Se voltar aqui próximo dos R$ 82, R$ 83, eu vejo aí uma excelente oportunidade de estarmos investindo num excelente fundo de papel diversificado. Não é high yield, mas ele é muito seguro e tem me pagado um bom retorno, porque eu tenho uma boa posição nele. Antes dessa valorização, eu aportei, né? Aportei mais de R$ 1.000 nele e estou tendo aí um yield on cost, né, de quase 14%, ou seja, muito bom neste fundo imobiliário. Eu não tenho visto aí nenhum problema com ele, certo? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Um abração para todos vocês. Estudem o REC11, vejam se faz sentido na sua carteira. Não é nenhuma recomendação de compra para vocês, né? Não estou aqui recomendando compra, mas que para vocês possam estudar, porque ele é um fundo bem seguro. E se você tem outro fundo muito seguro na sua carteira, beleza, comenta aí quais são os tipos de fundos imobiliários que você tem na sua carteira, certo?
Valeu e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.